Evangelho, quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Afonso Maria de Ligório, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se tornar discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Afonso Maria de Ligório, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje mais um trecho do 13º capítulo do Evangelho de São Mateus, juntamente com a memória desse grande santo do Senhor, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso viveu no período de 1700. Fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, dos Padres Redentoristas. Ele nasceu na cidade de Nápoles, na Itália, em 1696, já no finalzinho do 1600, numa das mais antigas e nobres famílias daquela região. Ele, muito cedo, formou-se em direito civil e canônico, e ainda bem jovem mesmo, defendia tanto ricos como pobres, com enorme dedicação no seu afazer profissional. Como bom cristão que era e com uma profunda vida espiritual, herdada de seus pais e da formação religiosa que recebeu dos sacerdotes, sempre se dedicou aos cuidados das coisas de Deus. Exerceu a advocacia por cerca de 10 anos e tornou-se assim famoso no sul da Itália. Estamos na região de Nápoles, era um reino importante naquele período. Mas em um determinado momento, percebe que o Senhor o chama a renunciar tudo e a seguir a vida religiosa, e assim o fez. Os pais o apoiaram em sua decisão, e quando havia 30 anos de idade, 1726, ele foi ordenado sacerdote. Nesse momento, adotou o nome de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório, em honra à Beatíssima Virgem Maria, de quem era tanto devota e a quem a consagrou o seu sacerdócio. Dedicou-se à evangelização, tendo como lema: Deus enviou-me a evangelizar os pobres, e ao conforto e orientação daqueles que procuravam o sacramento da reconciliação, ou seja, a confissão, tornando-se um grande confessor. Em 1732, então, estamos aqui 4 anos depois da sua ordenação sacerdotal, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, também conhecida como a Congregação dos Padres Redentoristas, os mesmos que cuidam da nossa Basílica, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Destinados à pregação e destinados à missão de evangelização, por retiros e instrução do povo de Deus. Foi missionário em todo o sul da Itália, pregando o Evangelho e a devoção a Maria Santíssima, convertendo e participando da conversão de inúmeras pessoas. Santo Afonso também ensinou o povo a grande devoção a Jesus presente na Eucaristia. Ele dizia que o cristão deve ter durante o seu dia 3 momentos importantes. O momento de devoção à Virgem Santíssima, o momento de veneração à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e o momento de visita e de encontro com Jesus presente na Santíssima Eucaristia. Esses 3 momentos na vida dos cristãos edificam
um caminho de comunhão perfeita com o Senhor. Em 1762, o Papa o nomeou bispo da diocese de Águeda dos Godos, onde ele esteve por 13 anos. Por estar paralítico e quase cego devido à artrite degenerativa que ele sofria, retirou-se para um convento. Nos 12 anos seguintes, após esse período em que estava exercendo as funções episcopais na sede episcopal, foram de grande sofrimento para ele. Porém, incansavelmente continuou dedicando-se aos escritos. E de fato, olha, Santo Afonso compôs 120 obras, 120 escritos, dos quais os mais célebres são a Glória de Maria, que nós conhecemos muito bem aqui no nosso Tertúlias, a visita ao Santíssimo Sacramento, onde ele ensina os fiéis a fazer essa visita ao Santíssimo Sacramento. Os Glória de Maria é para Nossa Senhora, e o Tratado sobre a Oração e a Prática de Amor a Jesus, que são os dois que se dedicam a meditar sobre a vida de Nosso Senhor através da oração. O Tratado da Oração é para iniciar aqueles que querem aprender a rezar. E a Prática de Amor a Jesus, que é aquele que se dedica à meditação da paixão de Nosso Senhor. Fantástico. Além disso, foi compositor de inúmeras canções populares, que até hoje são cantadas em todo o mundo, traduzidas de diversas formas, mas a mais famosa aqui na Itália se chama Tu scendi dalle stelle. É uma canção de Natal que fala de Jesus que desceu para vir habitar no meio de nós. Ele morreu aos 91 anos de idade, mesmo no dia 1 de agosto do ano de 1781, em Nocera dei Pagani, na região de Salerno, Itália. Foi canonizado no ano de 1839 e foi declarado doutor da Igreja no ano de 1871. Depois, em 1950, foi proclamado padroeiro dos confessores e dos teólogos de teologia moral e foi concedido-lhe o título de doutor zelosíssimo. Santo Afonso dedicou sua vida a instruir os sacerdotes a realizarem o exercício da direção espiritual, do ensinamento e da orientação das almas para crescerem na vida espiritual sempre mais. E sobre a prática de amor a Jesus, é o texto que hoje vemos na Liturgia das Horas, eu queria trazer para vocês, juntamente com um breve comentário do Santo Padre, o Papa Bento XVI, a respeito do Evangelho de hoje, e que nos aproxima bastante da memória de Santo Afonso. Mas antes vamos ouvir um trechinho do Tratado de Prática de Amor a Jesus Cristo, que é aquele que eu falava para vocês que nos ajuda a meditar a paixão de Nosso Senhor. Toda santidade e perfeição consiste no amor a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e nosso Redentor. É a caridade que une e conserva todas as virtudes que tornam o homem perfeito. Será que Deus não merece todo esse amor? Ele nos amou desde toda a eternidade. Lembra-te, homem, assim ele nos fala, que fui eu o primeiro a te amar. Tu ainda não estavas no mundo, o mundo nem mesmo existia, e eu já te amava. Desde que sou Deus, eu te amo. Deus, sabendo que o homem se deixa cativar muito facilmente com os benefícios, quis atraí-lo para o seu amor por meio de seus dons. Eis porque disse: quero atrair os homens ao meu amor com os mesmos laços com que eles se deixam prender, isto é, com os laços de amor. Tais, precisamente, têm sido todos os dons feitos por Deus ao homem, dons de amor. Deu-lhe uma alma dotada à sua imagem, de memória, inteligência e vontade. Deu-lhe um corpo, provido de sentidos. Para ele criou também o céu e a terra, com toda a multidão dos seres que lá estão. Por amor do homem, criou tudo isso
para que todas as criaturas servissem ao homem e o homem, em agradecimento por tantos benefícios, o amasse profundamente. Mas Deus não se contentou em dar-nos tão belas criaturas e tão grandes dons. Para conquistar todo o nosso amor, foi ao ponto de dar-se a si mesmo totalmente por nós. O Pai Eterno chegou ao extremo de nos dar seu único Filho. Vendo-nos a todos mortos pelo pecado e privados da sua graça, que fez ele então? Movido pelo imenso, ou melhor, como nos diz o apóstolo, pelo seu demasiado amor, enviou o seu amado Filho para nos justificar e nos restituir a vida que havíamos perdido pelo pecado. Ao dar-nos o Filho, a quem não poupou para nos poupar, deu-nos com ele todos os bens, a graça, a caridade e o paraíso. E porque todos esses bens são certamente menores do que o Filho, Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como nos daria tudo junto com Ele, sem entregar-se a si mesmo, para que pudéssemos ser todos dele. Com essas palavras, Santo Afonso nos fala a respeito do grande tesouro de amor que Deus nos concede em seu Filho. E o Papa Bento XVI, escrevendo na encíclica Espe Salvi, que fala a respeito da esperança que nos salva, vai dirigir essas palavras que estão associadas ao Evangelho de hoje, da grande rede que o Senhor lança para poder recolher aquilo que lhe pertence, a grande rede da Boa Nova do Evangelho, a grande rede do seu amor. E o Papa, falando sobre a esperança que nos move, da esperança que nos foi entregue por Deus, escreve as seguintes palavras: com a morte, a opção de vida feita pelo homem torna-se, então, definitiva. Esta sua vida está diante do juiz. A sua opção, que tomou forma ao longo dos seus dias, pode ter caráteres diversos. Pode haver pessoas que destruíram totalmente em si próprias o desejo da verdade e a disponibilidade para o amor. Pessoas nas quais tudo se tornou mentira. Pessoas que viveram para o ódio e espezinharam o amor em si mesmas, afastando-o para longe de si e repudiando. Trata-se de uma perspectiva terrível, essa que vos descrevo, mas algumas figuras da nossa mesma história deixaram entrever de uma forma assustadora perfis deste gênero dentre os homens. Em tais indivíduos, não haveria nada de remediável e a destruição do bem seria irrevogável. É já isto que se indica com a palavra inferno. Por outro lado, podem existir pessoas que se deixam penetrar inteiramente por Deus e se deixam conquistar pouco a pouco por Ele, não obstante o grave e distante percurso que por um tempo de suas vidas percorreram. E, consequentemente, vão estar pouco a pouco e finalmente totalmente abertas ao próximo, pessoas em quem a comunhão com Deus orienta desde já todo o seu ser e cuja chegada a Deus apenas leva ao cumprimento àquilo que já estão vivendo e que estão a passos largos conquistando pelas mãos do Senhor. Mas, segundo a nossa experiência, nenhum nem outro são o caso normal da existência humana. Na maioria dos homens, como podemos supor, perdura no mais profundo da sua essência uma derradeira abertura interior para a verdade, para o amor, para Deus. Nas opções concretas da vida, porém, aquela é sepultada sobre repetidos compromissos com o mal, mas ali permanece. O que acontece a tais pessoas quando comparecem diante do juiz?
Será que todas as coisas imundas que acumularam na sua vida se tornarão de repente irrelevantes? Ou acontecerá algo de diverso? São Paulo nos fala, na primeira carta aos Coríntios, e dá-nos uma ideia da distinta repercussão do juízo de Deus sobre o homem, conforme as suas condições. Se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um ficará patente, pois o dia do Senhor o fará conhecer. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída subsiste, o construtor receberá o seu pagamento. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a perda. Ele, porém, será salvo como que através do fogo. Olha que palavra de esperança do Santo Padre, dizendo: Deus alicerçou no íntimo do homem o desejo pelo bem, pela verdade e pelo amor. Ao longo da vida, muitas vezes vai se acumulando escolhas repetidas relacionadas ao mal, ou seja, em oposição ao bem, ao amor e à verdade. Mas em muitos momentos, esse mesmo homem volta atrás e busca de novo o bem, o amor e a verdade. E o Senhor o perdoa, o revigora para que ele caminhe. E se chegar ao final da vida e ele tiver edificado uma casa ainda marcada por tantos elementos que não consolidam definitivamente e completamente o bem buscado, a verdade buscada, o amor praticado, então, pelo fogo da justiça, ele será purificado para que permaneça somente aquilo que é de Deus. E dessa forma, o Papa nos fala a respeito da grande misericórdia do Senhor, que vem em nosso favor para que nós possamos, desde já, abandonar tudo aquilo que é contra a verdade, contra o bem e contra o amor, a fim de edificarmos uma casa sólida e constante no nome do Senhor, edificada sobre um fundamento que o próprio Deus colocou e consolidada através dos dons que Ele nos concede. Mas se porventura, ao longo da estrada, coisas que não pertencem a Ele estiverem presentes, no dia do juízo, ou seja, no dia da nossa morte, enfrentaremos essa verdade e seremos entregues à justiça para que tudo aquilo que não é de Deus seja retirado. Purgatório. Ok? Porém, o tempo todo o Santo Padre nos fala de maneira muito clara: Deus vem em nosso socorro, como nos ensina Santo Afonso e como ele ensinou ao povo de Deus, para que nós possamos edificar sobre os fundamentos que ele nos concedeu, com os dons que ele nos oferece. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeçamos hoje por todos os dons que o Senhor tem nos oferecido em favor da nossa santificação, em favor do abandono do pecado e da morte. Hoje, a partir do meio-dia, começamos o grande perdão de Assis, que se estende até a meia-noite de amanhã. Esse tesouro da graça que São Francisco conquistou em oração diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Papa Honório III, como o Senhor assim o quis, confirmou em favor de toda a Igreja. Então, qual era o desejo do coração de São Francisco? Levar todos os homens para o céu. E ele suplicou isso ao Senhor em um itinerário de penitência longuíssimo, e o Senhor o ouviu e veio ao encontro dele. E quando Francisco lhe apresentou, através da sua declaração à Virgem Maria, desse apelo, a Virgem Santíssima apresentou a Jesus o apelo que Francisco trazia ao coração, e o Senhor disse: vai então ao Santo Padre, apresente para ele o seu pedido, diga que eu lhe mandei, e se ele conceder, assim o será perpetuamente. Que grande tesouro São Francisco conquistou por nós, meus irmãos.
E como conquistamos essa graça extraordinária da Igreja em nosso favor com a indulgência plenária? Nós conquistamos participando da Santa Missa, realizando a confissão, visitando uma igreja franciscana ou uma igreja paroquial e rezando na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Mas na visita à igreja é importante que ali, como ato de amor e de comunhão ao Senhor, nós recitemos o credo, é a nossa profissão de fé, e a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos entregou. E, se possível, se aproveitamos hoje a motivação de Santo Afonso, façamos também uma visita ao Santíssimo Sacramento, o momento de recolhimento na companhia de Maria Santíssima, em um ato de amor a Jesus crucificado. Se na nossa visita ao Santíssimo Sacramento, naquela meia hora que estamos ali, recolhidos com Ele na igreja, podemos aproveitar para também realizar o ato de amor a Nossa Senhora, nessa mesma visita, em um tempo de recolhimento, meditando a paixão, Jesus amado. Que grande dom e que grande consolação ao coração de nosso Senhor. E como é simples fazer o que é necessário para que Deus edifique a nossa alma e a nossa vida, como hoje Ele mostrou para o profeta Jeremias na primeira leitura, levando até o oleiro que lá trabalhava com a argila preparando o vaso. Cada vez que o vaso perdia a forma, ele recomeçava, até que nas suas mãos o vaso se modelasse da forma perfeita. Que o Senhor possa ter-nos em suas mãos e, através desses tesouros espirituais, possa modelar-nos profundamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório e de todos os santos redentoristas do Senhor, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria sobre o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.